Salve, meus queridos, tudo em paz? Semana começando e nós estamos aqui mais uma vez buscando sabedoria no livro de Provérbios. Os princípios que nos conduzem a uma vida verdadeiramente abundante, próspera, centrada no propósito de Deus. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e hoje você está na minha casa para a gente meditar no capítulo 9 de Provérbios. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para uma refeição, preparou seu vinho e arrumou a mesa. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer da minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão o espírito das sombras, espírito dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Logo no primeiro versículo, uma coisa já me chamou a atenção. A sabedoria personificada aqui poderia ter ressaltado qualquer aspecto da sua casa. A arquitetura, né, as decorações, enfim, qualquer aspecto. Mas ela escolheu falar das colunas, 7 colunas. Primeira coisa que me chama a atenção é que 7 na Bíblia remete à perfeição. E colunas são algo estrutural, que dão sustentação para a casa. Fundação, colunas, vigas. Então, mais importante do que as aparências, a sabedoria escolheu falar daquilo que a sustenta, que a dá fundamento. E assim também deve ser nas nossas vidas. Antes de se preocupar com as aparências, e sim, devemos nos preocupar com aparências, devemos estar preocupados com o nosso caráter, com aquilo que de fato sustenta a nossa vida. O versículo seguinte nos mostra que a sabedoria prepara um grande banquete, uma festa para servir os seus ensinamentos, né? O que eu tiro disso? É que a jornada de buscar a sabedoria ela é agradável. Quando você está centrado no propósito de Deus, fazendo aquilo que você ama fazer, sendo útil para o mundo, sendo recompensado por isso, estudar, fazer um curso, conversar sobre isso, ler livros sobre isso é algo que te dá prazer. Não é um peso, não é algo penoso, difícil, sabe? Um fardo, eu tenho que estudar de novo para isso. O fardo é quando você está fazendo uma coisa fora do propósito. Mas quando você alinha a sua vida ao propósito, tudo vale a pena. E a própria jornada começa a ser tão bonita e tão bela quanto o destino. Você desfruta da jornada, desfruta da sua própria existência e não apenas dos momentos de conquista. E vale a gente fazer um paralelo, uma comparação com aquilo que a insensatez oferece. Se a gente for lá para o final, nos versículos finais, no 17, ele fala o seguinte, a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Então, enquanto a sabedoria prepara um banquete, a insensatez entrega água e pão. E ainda quer te fazer acreditar que é saboroso porque você está fazendo isso escondido. E para fechar esse comecinho do texto, ali nos versículos 3 e 4, né, a gente percebe que esse convite para buscar a sabedoria, ele é universal. O convite para estudar e se dedicar e aprender os princípios que vão nos levar para uma vida abundante é para todos, né? Tanto que na ilustração aqui, a sabedoria pede que os seus servos vão para o ponto mais alto da cidade, clamar e gritar
convidando todos a participarem desse banquete. Então, você está convidado a buscar esses princípios que vão te conduzir a uma vida verdadeiramente abundante. Agora eu quero que você preste atenção num ensino muito importante. Os versículos de 7 a 9 nos falam que só se ajuda quem quer ser ajudado. Não perca tempo, energia e dinheiro com quem não está comprometido com a sua própria jornada. Não é uma questão da pessoa se comprometer com você, é uma questão da pessoa se comprometer com ela, com Deus, com o destino dela, porque o seu destino está nas suas mãos, mas o destino dela está nas mãos dela. Ao ponto de que a Bíblia inclusive nos diz que repreender esse tolo traz apurrinhação, traz dor de cabeça. Olha só, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Então você vai chamar a atenção de alguém que é um zombador, que é um tolo, que é um insensato, ele vai virar e dizer, quem é tu para querer me falar? E começa a te xingar, começa a reclamar de você. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Então não perca tempo tentando ajudar quem não quer ser ajudado. Em quem é que você vai dedicar tempo e energia? Em que tipo de solo é que você vai plantar a sua semente? Naquele que é sábio, e instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Então busque discernir se as pessoas que fazem parte, por exemplo, da sua equipe, da sua empresa, se você é um empresário, se elas são sábias ou se elas são tolas. Se elas estão abertas à repreensão e à disciplina que conduz a mais sabedoria e a mais crescimento, ou se elas simplesmente estão ali para fazer número e ganhar um dinheiro no final do mês. Você precisa saber quem está perto de você, com quem você pode contar e quem é que está caminhando na mesma direção que você. O versículo 10 é um versículo bem conhecido. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer ao Senhor não é ter pavor ou medo, porque esse medo, pensando dessa forma, ele me distancia de Deus. Mas o temor é respeito. E quando a gente fala em obediência a Deus, a gente está falando de obediência aos princípios que Ele nos deu. Princípios esses que, por vezes, a gente coloca como se fossem impositivos, uma lei, que se eu não seguir eu vou ser morto e tudo mais. Mas que, na verdade, é Ele olhando para nós e dizendo assim, eu amo tanto vocês que eu quero ensiná-los a viver de uma forma abundante. Então, viver os princípios de Deus é viver a vida abundante que Ele tem para nós. É caminhar na direção certa. Por isso que esses princípios, temer a Deus, obedecer esses princípios, nos conduz à sabedoria. Porque a sabedoria compreende da aplicação prática dos princípios que foram dados por Deus. E ter esse temor nos conduz a resultados. E aí a gente encontra no versículo 11 e 12 que nós colhemos o que plantamos. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências, é o que nos diz o versículo 12. Então aqui a gente tem uma ênfase na natureza individual das recompensas e consequências. Mas apesar de nós colhermos, aquilo que plantamos, infelizmente ou felizmente, as pessoas que estão ao nosso redor também são influenciadas por isso. Também respinga esses resultados na vida delas. Sejam nossos familiares, nossa esposa, marido, cônjuge, filhos, pais, pessoas próximas, amigos queridos, ou mesmo numa empresa, os seus liderados, os seus parceiros, os seus clientes, os seus fornecedores. Nós estamos completamente interligados. Então, apesar da colheita ser individual, certamente tem impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. E aí volta, e é importante lembrar que aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Fique atento quais são as sementes que você tem plantado. E já chegando no final desse capítulo, os versículos 13 até o 18 mostram várias atitudes dos insensatos, dos loucos. E aí, os versículos 17 e 18, eles têm algo que eu quero enfatizar, tá? Eles tratam sobre furto. Isso tem muito a ver com o nosso famoso jeitinho brasileiro. Não, ninguém vai perceber, não te preocupa e tudo mais, tá? Mas o que é esse jeitinho brasileiro? É eu me apropriar de algo que não é meu. É eu ganhar algum tipo de vantagem que é indevida.
Porque se a vantagem fosse devida, eu não precisava de um jeitinho, de um esqueminha, de uma coisinha. Eu simplesmente ia lá e fazia. Mas se plantarmos sementes ruins, nós vamos ter colheitas ruins. Não tem como você plantar furto, plantar jeitinho, plantar atalhos e colher abundância. Isso é incoerente. Estar na presença dos sábios, plantar boas sementes, significa conviver com pessoas que estão na mesma direção, que querem crescer, que aprendem com seus erros, que estão comprometidas com sua própria história. E aí, eu quero te perguntar, que tipo de pessoas você tem convivido? Que tipo de princípios você tem plantado na sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito? Certamente você vai colher o fruto dessas escolhas. E assim a gente encerra o nosso devocional de hoje. Eu quero saber o que Deus falou ao seu coração. Compartilha comigo aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu joinha. É uma forma que você tem de me ajudar a fazer o canal crescer e fazer com que essa mensagem chegue a mais gente. Vamos interagir também nas demais redes sociais. Eu estou lá no Instagram com @CaduBacelar e no Facebook com Cadu Bacelar Finanças. Fica na paz de Deus, um forte abraço e fui!